Olá, meus queridos, tudo bem? A paz de Jesus e Deus esteja conosco hoje nesse estudo, tá? A gente vai voltar a falar sobre o livro de Provérbios, agora no capítulo 5 em diante. Eu vou fazer algumas observações sobre alguns aspectos. Então, vamos lá. Sem motivo, né? Nós temos algumas coisas que foram feitas por outras pessoas, a personagens bíblicos que nos exemplificam coisas. Por exemplo, em 1 Reis 2:31, em Samuel, né? Em Salmos, exemplificam alguns dizeres, né? 1 Samuel 19:5, né? Aqui nesses capítulos vão falar a respeito de opressão, né? O opressor é aquele que, por arrogância ou ódio, comete crimes contra a sociedade com a pressão, né? O perverso é aquele que desvia o que é correto, detestado por Deus, né? É abominação a ele. A maldição está na casa do ímpio, falamos sobre isso. Os humildes são aqueles que perseveram, são aqueles que são, na maioria das vezes a gente acha que são os pobres, né? Mas na verdade são os pobres de espírito, que não têm o conhecimento do Espírito Santo, precisam do conhecimento de Deus, né? Os tolos são aqueles que causam vergonha, né? E os ternos são aqueles que se internecem das pessoas, que têm ternura no coração, né? Ele fala assim: meu filho, atenta para o caminho da minha sabedoria. Aqui ele fala: quanto ao ímpio e suas iniquidades, prenderão com as cordas em seu pecado. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Esse é um resumo do capítulo 5. No capítulo 6, meu filho, se fordes fiador do teu inimigo, se fizeres com a tua mão a um estranho, tu és lançado pelas palavras de sua boca, tu és tomado pelas palavras de sua boca. Faze isso agora, meu filho, livra-te quando tiveres na mão do teu inimigo. Vai e humilha-te e certifica o teu amigo. Não des sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Livra-te como uma gazela da mão do caçador, como um pássaro da mão do passarinheiro. Tem salmos que falam sobre o laço do passarinheiro, né? Pra gente se livrar, né? Jesus sempre nos adverte pra gente fugir do mal, né? Pra gente tomar cuidado com ele. Um homem mau, a pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Ele pisca os olhos ao falar e aos pés ensina com os dedos. A perversidade está no seu coração e ele maquina coisas ruins continuamente. Ele semeia discórdia, portanto sua calamidade virá repentinamente. Subitamente será quebrado, sem reparação. Estas coisas o Senhor odeia. Sim, são abominações a ele. O orgulho, a língua mentirosa, os que derramam sangue inocente, o que o coração maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para fazer o mal, a falsa testemunha, que fala mentiras, aquele que semeia discórdia entre os irmãos, tudo isso é abominação. A advertência contra o adultério fala assim: meu filho, guarda o teu mandamento do teu pai, não abandoneis a tua lei da tua mãe, ata-os continuamente sobre o teu coração, amarre-os ao teu pescoço. Quando sairdes, te guarde enquanto dormires, e te guardará enquanto for acordado. Dares, falará comigo. Ou seja, se deres importância àquilo que faz a lei de Deus, que é a nossa transformação, a nossa mudança de caráter, a nossa abnegação, o negar a si mesmo, o passo a passo de como seguir a lei de Deus, pedir o discernimento, como já foi falado nos capítulos anteriores. Não te deixe levar pelas suas pálpebras, ou seja, não te adormeças diante do mal, né? Não te afagues a sua vaidade em achar que porque não está acontecendo com você, não é para você se meter. Na verdade, muitas coisas não é mesmo, mas nós temos que ter a consciência de orar sempre por aquilo que nós não compreendemos. Não só para saber como agir, mas também para saber como ajudar os nossos irmãos. Para que nós possamos dar direcionamento a esses ensinamentos que nós aprendemos aqui, né? Os homens não desprezam um ladrão se ele rouba para satisfazer a sua alma, quando está com fome. Mas se for achado, restaurará o tanto 7 vezes. Dará todos os seus bens e a sua casa também. Mas aquele que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. E aquele que causa uma ferida, desonra, ele terá a sua repreensão. Não será paga, porque o ciúme e a fúria de um homem, portanto, ele o poupará. Ninguém no dia da vingança. Ou seja, eu me atrapalhei aqui um pouquinho, mas ninguém será poupado no dia da vingança. No dia que o Senhor voltar, todas aquelas coisas que nós temos que dar conta, como o adultério, não significa um adultério só de relacionamento, tá?
O adultério também é quando você adultera uma situação, você diz algo que não aconteceu, você procura uma melhor explicação para se livrar daquele problema, para prorrogar aquele problema, para ter uma solução, para ter mais tempo de pensar. Isso é uma coisa muito errada, são detalhes que o Satanás nos pega para nos conter e nos manter escravos do medo, né? Aqui no capítulo 7, ele fala com um certo zelo. Então ele fala: cuidado com a adúltera. Meu filho, guarda as minhas palavras, conserva-te comigo e meus mandamentos. Vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os em seus dedos, escreve sobre uma tábua. Diz a sabedoria a tua irmã. O entendimento chama a teus parentes. Guarda-te da mulher estranha, da lisonjeira, de suas palavras, porque a janela da minha casa, né, olhei por minhas frestas. Ou seja, tipo, toda vez que você olha por uma frestinha da sua janela, investigando ou querendo saber o que está acontecendo lá fora, investiga o que está dentro de você primeiro. Toda palavra que a gente diz, corta primeiro na gente, depois nos outros. Eu queria agradecer por mais esse dia, de eu estar vivo, de eu estar saudável, de eu poder passar essa palavra adiante para que nós possamos aprender juntos. Se inscreve, compartilha, dá like, coloca todas as notificações aí, faz com que nós tenhamos essa interação, faz um comentário lá, positivo, negativo, dá o seu dislike se você não gostou. A gente precisa dessas orações aí. Então vamos fazer uma oração para terminar, para a gente não fugir do tempo do vídeo. Declaro em nome de Jesus paz e concórdia na casa de vocês. Em nome de Jesus eu declaro prosperidade, eu declaro vida, vida em abundância. Que Jesus possa abençoar o seu trabalho, sua família, seus bens, para que tudo aquilo que o Senhor te deu não seja tirado à toa, para que o devorador não age na sua casa. Sempre libere suas primícias. Não falo isso como um hipócrita, eu falo isso porque as oportunidades que eu tive de entender isso, eu fui muito frutificado, nunca me faltou nada. Às vezes que eu não pude, eu conversei com Deus, Ele mesmo falou: pode abrir mão, sabe? Eu abro mão. E não foi uma coisa negociada, não foi uma coisa que eu tive medo e falei: oh meu Deus, eu vou precisar desse dinheiro e vai fazer falta, né? Então em nome de Jesus eu declaro fartura na casa de vocês, entendimento, discernimento. Em nome de Jesus eu declaro isso na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado por hoje, Deus abençoe a vida de vocês e que Jesus esteja sempre conosco, que nós possamos ter sempre Ele nas nossas vidas. Até amanhã, a gente vai falar a partir do capítulo 8, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela audiência.